De um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, porque é uma espécie de versículo áureo. Muitos o chamam exatamente assim, versículo áureo, porque ele contém, em síntese, toda a mensagem. Deus amou tanto o mundo. Só essa frase já seria suficiente para 1000 meditações. Em primeiro lugar, porque Deus amou de tal maneira o cosmos, é o que o evangelista diz. O cosmos. Esse amor de Deus é um amor arrebatador, é um amor obstinado, é um amor decidido, é um amor irretornável, é eterno, é imutável, é firme, é sólido. E ele se manifestou justamente nesse fato. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito, deu o seu único filho. Seu único filho. Quando uma pessoa tem um filho só, se apega a esse filho de uma maneira tão férrea, chega a ser impossível imaginar, por exemplo, a mãe de um filho único dando o seu filho embora. Mas o que São João está dizendo aqui, o Pai eterno, tem apenas um filho gerado dele eternamente. E o que ele fez? Ele deu o seu filho, ele deu o seu filho. Todos nós poderíamos aqui parar, porque isso chega a ser absurdo. Que Deus entregue o seu filho. E o entregue por quê? E o entregue para quem? Entrega para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu filho para morrer por nós. E nós não somos grandes coisas. Nós somos pecadores muitas vezes renitentes, reincidivos, reiteramos as mesmas faltas, criamos muitos obstáculos para nos convertermos verdadeiramente. Se nós nos olhássemos por dentro, de verdade, com conhecimento sobrenatural, nós veríamos tanta podridão, tanto lixo, tanta miséria. E se nós multiplicarmos isso por todos os homens de todos os tempos, haveria tantos motivos para nós sermos simplesmente destruídos. Mas o amor de Deus é completamente imparável. E então Ele deu o seu Filho para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A única coisa que Ele nos pede é a fé. Note que a condição não é que eu seja perfeito, a condição não é que eu seja impecável,
A condição não é que eu seja uma pessoa que cumpra uma missão exclusiva na terra, que vai mudar a história do mundo. Deus se entregou por mim, e a única coisa que Ele exige é fé. Eu tenho que ter a disponibilidade de crer, a boa vontade de crer. Eu tenho que ter essa luz acesa em minha alma. E a nossa geração é tão desgraçada que criou todos os meios para fazer um homem não crer. É muito fácil não crer nesse mundo tecnológico, porque parece que tudo é obra do homem, parece que tudo é obra de criatura. No mundo antigo, não. Quando o homem era dominado pela natureza, então ele percebia melhor a força que não está à sua disposição. Intuía, portanto, de uma maneira mais clara, Deus. Nós, nesse mundo tecnológico, nos impregnamos de materialismo, nós nos impregnamos de ceticismo, nós queremos reduzir tudo ao quantificável, e parece que nós colocamos Deus como se fosse um dependente nosso. Parece que crer é como que fazer um favor para Ele, como se nós disséssemos: Deus, já que o Senhor não se mostra, então eu faço um favor para Ti, eu creio. E é evidente que nessa posição ninguém vai conseguir crer, que a fé é o oposto disso. Sou eu que dependo de Deus, sou eu que não estou no controle, sou eu que não sei nada, sou eu que não tenho capacidade de entender. É Ele que me transcende, é Ele que me supera, é Ele que está muito além de qualquer coisa que pode ser pensada, é Ele o indefinível, é Ele o supersubstancial, é Ele o inefável, é Deus. Eu só preciso crer nele e no sacrifício dele. Que o que me salva é o sacrifício dele, é o que ele fez por mim. Infelizmente, os homens esvaziaram a cruz do seu sentido redentor e começaram a tratar o sacrifício de Cristo como se fosse apenas uma injustiça humana, como se Jesus fosse um justiçado pelos homens, um agitador, talvez uma vítima de um assassinato político. Quando essas ideias entram em nossa cabeça, e nós naturalizamos de tal modo Cristo, que Ele deixa de ser o Deus encarnado para nós, com toda a força que isso tem, nós não conseguimos crer. Inclusive, o cristianismo passa a ser uma religião apenas moralista, que traz algumas exigências éticas de amar, de acolher, de perdoar, de abraçar, algumas exigências políticas de partilhar, de fazer o bem, de visitar, de criar estruturas boas, mas não é isso que é o cristianismo. O cristianismo é o sacrifício de um Deus. Ele morreu no meu lugar. O que me salva não é nada que eu faço, o que me salva é o que Ele fez. O cristianismo não é uma religião sobre mim, é uma religião sobre Cristo, sobre o que Ele fez, sobre a obra maravilhosa que Ele realizou, que é de onde brota toda a minha salvação. Eu creio nisso, eu deposito a minha fé nele e no que Ele fez.
Então Jesus continua: Deus de fato não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, só para apontar os erros, só para dizer o que está errado, mas para que o mundo seja salvo. Isso é grandioso. Deus não mandou seu Filho ao mundo simplesmente para ficar acusando os homens. Ele mandou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Isso é o cristianismo. Não é uma religião que me faz simplesmente encontrar algum conforto no meio da desgraça. É uma religião que tem que me tirar da desgraça. É muito interessante certo vídeo que um dia eu assisti, em que um homem caía no fundo do poço, aí passava um e dizia: fique aí, isso é apenas um karma que você está pagando, depois você vai morrer e você vai reencarnar fora do poço. Aí outro dizia: não, você tem que, aí no fundo do poço, fazer um exercício de meditação para esquecer o seu sofrimento. E quando você se esvaziar, está tudo bem. Você vai estar muito à vontade no fundo do poço. Aí passou um outro e disse: não, eu tenho aqui 5 preceitos para você cumprir, aí dentro do poço. Se você for obediente a esses 5 preceitos, no final vai dar tudo certo, mas você tem que ficar aí no fundo do poço. Aí vem um outro e disse: não, olha, você está aí no fundo do poço, você tem que encontrar alguma coisa aí para oferecer um sacrifício, não que você vai sair do poço, mas pelo menos você vai tentar que a situação não piore. Então veio um que lançou uma corda, desceu no fundo do poço, pegou o homem e o tirou para fora. Este é Cristo, e isto é o cristianismo. Não é apenas uma ética, um jeito de condenar ou de dizer o que as pessoas têm que fazer, mas é uma salvação real, que tem que se operar em nós pela força da graça. Jesus diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. De fato, quem não conhece essa graça maravilhosa, vive a pior das vidas. Pense quanto sofre um homem sem Cristo. Por exemplo, um ateu, que acha que morreu, ele vai para o mesmo lugar que o cachorro, que a galinha, está tudo igual. Ou, por exemplo, um homem que vive obedecendo preceitos porque acha que é isso que vai salvá-lo, não Cristo. Então passa a vida inteira ali obedecendo, cumprindo regras. Ou, por exemplo, um homem que acha que tudo o que acontece com ele já está programado num destino cego, ou que tudo é fruto de leis impessoais, ou que, na verdade, ele precisa aprender a lidar com a sua dor, até dessensibilizar-se completamente. Que tragédia tudo isso, que coisa horrível. Eu sei que o meu Salvador é Cristo, é Ele que me salva, então eu deposito a minha fé nele. Eu não presto, Ele é Deus, e é Ele que me salva. São Paulo chega a dizer, no final do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, que Ele é a nossa sabedoria, a nossa santificação, a nossa justiça e a nossa redenção. Ele é tudo isso. Portanto, quem não consegue crer está condenado a viver uma vida cheia de angústias e aflições desnecessárias. Ora, de Jesus, o julgamento, a separação é este:
A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Isso é muito interessante, né? A imagem aqui é, por exemplo, pessoas que estão cometendo um crime e de repente chega a luz da polícia. Então eles fogem para não ser pegos. Ele está dizendo: quem não crê no amor de Deus, quem não crê na salvação de Cristo, passa a vida inteira fugindo de Deus, porque só enxerga Deus como alguém que vai punir, não como alguém que vai salvar. Então ele corre. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas, não sejam manifestas, não fiquem claras. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Estes são aqueles que creem no amor de Deus. Eles não disfarçam, eles não se escondem, eles confessam, eles vão para a luz, eles dizem: eu sou bandido, eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou fornicador, eu sou um homem cheio de fraquezas, eu não tenho vontade do sobrenatural, eu sou invejoso, eu sou guloso, eu sou cheio de imperfeições. É isso que eu sou. E eu posso fazer isso por quê? Por que eu posso me confessar? Por que eu posso viver a confissão como estilo de vida? Porque é até fácil você se confessar com o sacerdote, mas você ter a sinceridade de uma consciência nua diante de Deus, de quem não tenta enfeitar os seus defeitos, mas tem a coragem de apresentá-los todos assim de cara, sem máscaras, sem disfarces, sem maquiagens. Isso só é possível quando eu entendo que Jesus Cristo é o meu Salvador, e que diante dele eu posso me dar ao luxo de ser o pior homem da terra, porque é nele que eu encontro salvação, não é em mim. Por isso que aos pés da cruz nós não somos nada. Aos pés da cruz tanto faz se você roubou 5 milhões e eu simplesmente causei prejuízos menores a outras pessoas. Tanto faz. Diante da cruz, como diz São Paulo, todos pecaram, estão privados da glória de Deus, e a igreja, no seu precônio pascal, diz uma frase desconcertante: ó Félix culpa, ó culpa feliz, que foi o pecado de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor, tão copiosa salvação, tão maravilhosa misericórdia, tão grande redenção. Eu posso simplesmente diante de Cristo bater no peito e reconhecer o meu pecado sem nenhum tipo de vergonha. Eu posso ir para a luz e mostrar todas as minhas chagas. Ele é o médico. Eu posso ir para a luz e mostrar todos os meus defeitos. É Ele que é o reparador. Agora, se eu me escondo, se eu quero me enfeitar e parecer perfeito, então eu estou fugindo da luz, eu estou renegando a salvação. É por isso que a salvação só entra em nossa alma quando nós temos a humildade de reconhecer o lixo que nós somos. Porque Cristo não pode salvar quem já se julga salvador de si mesmo. Ele só pode salvar quem se quebrou e que entende que quebrados todos somos, e que portanto não faz sentido nenhum se esconder, porque esse Deus que ama
ele chegou a esse escândalo de amor que foi dar o seu filho para um monte de gente ruim que nem a gente. E aí, eu vou me esconder para me privar dessa salvação tão maravilhosa? Eu vou tentar me embelezar? Não. Eu vou para a luz, porque eu creio no amor de Deus, porque eu confio no sacrifício de Cristo, porque Ele é o meu Redentor. Por isso, a redenção nos liberta de nós mesmos e da ilusão de que nós somos bons. Como diz Jesus ao jovem rico, só Deus é bom. No mais, todos temos diante da cruz o luxo de poder dizer sem vergonha que somos pecadores.